Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso e estamos na lição de número 9. O tema para esta ocasião é ser ou ter, eis a questão. O texto áureo já se encontra-se em tela. Eu sempre coloco em letras maiores para facilitar a vida daquelas pessoas que vão acessar pelo celular. Então, estou fazendo um favor. Agora, caso você esteja no notebook ou computador, certamente será muito melhor acompanhar. Eu falo isto porque eu tenho glaucoma e eu tenho, portanto, essa limitação na questão ocular. Agora, espero que você possa fazer a leitura, bem como acompanhar todos os versículos que nós vamos projetar em tela. O texto que eu quero destacar é o chamado texto áureo. Esse texto áureo nosso, desta lição, se encontra no capítulo 17, versículo de número 20. É este aqui que eu estou destacando. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Independente do texto e contexto, havia uma expectativa por parte dos judeus da implantação da era messiânica. Eles desejavam, no fundo da sua alma, que o Messias viesse e que fosse um Messias de cunho político, a fim de colocar por terra o Império Romano que havia conquistado e dominado aquele povo. Mas acontece que o reino de Jesus não é deste mundo, como ele já deixou claro, tá certo? Então, de uma certa forma, jogou água fria naqueles judeus, uma referência àquela época, portanto. O autor da revista, na página 43, começa dizendo que a nossa sociedade cultua a riqueza. Aliás, parece-me que quanto mais volumosa se a conta bancária, mais paparicada a pessoa será. Existe um monte de gente que se comporta como abutre, ou seja, são pessoas meramente interesseiras, e a gente sabe que as pessoas, quando estão com dinheiro, é rodeada por muita gente mesmo, que se dizem amigos e etc e tal. Basta haver algo que venha naufragar os seus negócios, perder absolutamente tudo, e o que acontece? Aqueles amigos do peito, do coração, desaparecem, não fica uma viva alma. E nessa sociedade que cultua a riqueza, Lucas, após a parábola do rico e do Lázaro, conforme o capítulo 17, versículo 9 até o 31, vai destacar alguns valores relativos à fé, para terminar no capítulo com o episódio do jovem rico, que se encontra no capítulo 18, versículo 18 até o 30. De modo que rivaliza, isso mesmo, rivaliza com a menção a Zaqueu. Essa menção a Zaqueu se encontra no capítulo 19, do versículo 1 até o 10. Ele, Lucas, vai retornar ao que já havia dito em uma outra parábola, a do rico insensato. Prossegue aqui dizendo que em Lucas capítulo 12, versículo 16 até o 21, e eu vou fazer a leitura destes versículos, conforme se encontra. Então lhes propôs uma parábola dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: vou fazer isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e neles colocarei
todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua vida. O que tens preparados para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Eu esqueci, mas eu vou projetar agora o texto em tela para que você possa me acompanhar, está certo? Fiquemos então com o texto de Lucas 12, 16 até o 21. Eis aí o texto, versículo 16, começa aqui, até o 21. Eu gostaria que você desse uma pausa, congelasse, vou dizer assim, a imagem e fizesse a sua própria leitura deste texto que eu vou deixar aqui para você ler. Já foi lido por mim, mas nada melhor do que ler e ver com os próprios olhos, tá certo? Fica aí a minha orientação e a gente vai, então, prosseguir. Vamos falar de humildade, pois este é o primeiro tópico desta temática, ser ou ter, eis a questão. Para Jesus, a humildade é a essência do amor. Ela abre o coração para o exercício do perdão. É interessante que quando não se ama, não se perdoa. E há pessoas entre nós com muitas dificuldades em perdoar o próximo, o cônjuge, o filho, e vice-versa, né? O filho perdoar os seus pais, e assim por diante. A dificuldade do perdão provavelmente está no tocante a essa ausência de amor. Porque quando a pessoa ama de fato, ela vai ter uma abertura de coração. Ela vai entender que ao conceder o perdão, aceitar as desculpas, ela está realmente dando uma oportunidade para outra pessoa e até mesmo para que as próprias relações venham ser restauradas pelo próprio poder de Deus. A ausência do perdão, de uma certa forma, brutaliza o ser humano. E isto torna o ser humano algoz de si mesmo. Porque quando nós não perdoamos, certamente nós somos os mais prejudicados. E a gente pode falar isto de experiência própria, não é verdade? Porque nós temos na natureza pecaminosa algo em comum, e às vezes o orgulho, a prepotência, a gente não quer dar a mão à palmatória, afinal de contas, a outra pessoa que errou, ela que tem que vir até mim, pedir perdão, como é que eu vou até ela pedir, desfazer é, essa relação nada amistosa? Como assim? A gente começa, digamos assim, a fazer vários questionamentos, mas a gente precisa colocar tudo diante de Deus em oração. E quando falo aqui de perdão e essa forma brutal que o homem se torna como seu próprio algoz, não é apenas uma questão de literatura, de você falar isso, de escrever, mas tem todo sentido quando Jesus fala de perdão no contexto de uma fé que cresce. A nossa fé precisa crescer, amadurecer, robustecer. É claro que, em resposta ao pedido dos discípulos, lembra de Lucas 17, versículo 5? Se você não lembra, eu vou colocar aqui em tela para que você me acompanhe. O versículo é esse aqui. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Que petição! Estava diante do Senhor, perante a pessoa bendita de Cristo Jesus, e eles pedem aqui para aumentar a fé. O que acontece?
Jesus não responde com uma receita, algo pronto, de como ter uma fé maior, mas sim valoriza o fato de que uma fé pequena tem um grande potencial em si mesma. Lembro-me de um saudoso pastor chamado Isaltino Gomes Coelho Filho, que certa vez ele disse assim: você pode ter uma tonelada de fé, mas se não tiver um grama da graça divina, não vai surtir, digamos assim, o efeito necessário. Porque atrelado à fé sempre vai estar a graça da parte de Deus. Fato é que Jesus não aumenta a fé dos discípulos de modo miraculoso, naquele lugar e hora, e mais tarde, inclusive, eles se sentiram desencorajados e amedrontados quando Jesus foi preso. Mas, por causa do ensino profundo, embora simples, da parte de Cristo Jesus, e, sobretudo, identificando-se com a pessoa de Cristo, enquanto mestre e amigo, porque ele disse: olha, vós sereis meus amigos se vocês fizerem o que vos mando. E ele estava até então fazendo tudo direitinho. Eles eram amigos de Jesus e vice-versa. Enquanto mestres amigos, aqueles homens tinham criado em si mesmo uma fé poderosa. Quando falo poderosa, não é uma alavanca para mover os braços de Deus, porque a gente considera e precisa conceber a noção de que Deus é soberano. A gente não vai fazer com que Deus é, deixe de fazer a sua vontade soberana para atender os nossos caprichos. Isso não é fé genuína. É uma fé, entre aspas, arrogante, prepotente. Na verdade, é uma pseudo-fé, é uma falsa fé. Porque a fé verdadeira, por menor que ela seja, mas é depositada na pessoa certa, na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus. Percebeu a diferença? Não é a fé que vai mover as mãos de Deus, como se Deus fosse alguém manipulável. Pelo contrário, ele ouve as nossas orações mediante a fé, mas cheio de graça, vai nos respondendo e atendendo às nossas petições, segundo o nosso querer? Nananina não, segundo a sua soberana vontade. Vontade que nós sabemos que é perfeita, boa e agradável. E graças ao Senhor por isso. O segundo tópico que eu quero destacar fala sobre um reino diferente. Um reino diferente. Um reino diferente. Está na página do número 44 da nossa revista. Quando perguntado pelos fariseus, que era um grupo religioso em Israel, que tinha preocupações com aspectos exteriores da religião judaica, sobre quando o reino de Deus viria, Jesus responde de modo incrível. É aquele texto de Lucas 17, 20 e 21. O texto é esse aqui, versículo 20 e agora o 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Agora, sim, por continuação, já que a gente não leu esse versículo antes, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vocês. Eu vou me pautar tão somente no que o autor escreveu. Ele fala assim: não haverá no reino de Deus nenhuma atuação cinematográfica. Ele não aparecerá nas principais mídias do nosso tempo. Ele apenas virá subitamente. O texto de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 37, é uma exortação à nossa vigilância. As imagens que Lucas nos apresenta da vinda do reino do rei nos remetem ao entendimento de que haverá uma interrupção da nossa normalidade. Rotinas serão atingidas em cheio e muito do que agora chamamos de normal será definitivamente
Agora sim, ele coloca entre aspas, um novo normal, entre aspas. O ditado de Jesus, digo que Jesus usa para encerrar o seu discurso, é pertinente. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Em outras palavras, ele prossegue: o reino de Deus se estabelecerá em um contexto de oposição ao Rei Jesus. E por isso, a cruz foi o caminho pelo qual o Rei Jesus precisou passar. Ele processou sua coroação com dor e morte contínuas. Esse fato coloca o reino em uma posição invertida, pois não se opera que, pois não se espera que mandatários de algum governo poderoso se torne humilde antes de ser exaltado. Mas o reino de Deus é um reino, entre aspas, de ponta cabeça. Seu trono seria a cruz. O que eu acabei de ler encontra-se na página de número 45, neste segundo tópico, um reino diferente. O que eu posso dizer aqui, uma questão até mesmo de tempo, é que verdadeiramente o reino de Deus não é deste mundo. A gente precisa assimilar muito bem o ensino de Jesus. Ele foi claro, categórico quanto a isto. Outra coisa é que a gente pode entender que, num certo sentido, o reino de Deus ele é o domínio de Cristo em nossos corações. Quando Jesus, sendo, portanto, o nosso Messias, ele veio inaugurar este reino, ele enfatizou, através de seus ensinos, da sua pessoa, da sua obra, essa noção que hoje nós temos, desse governo de Cristo em nossos corações. Cristo, ele reina em nossos corações. E Cristo está assentado à direita de Deus como rei, reinando, governando. E por isso a gente não precisa se assustar, ficar desesperado, porque nada foge do seu controle. Vez ou outra, eu escuto até mesmo pregadores dizendo assim, porque Deus ainda está no controle. Como assim ainda está no controle? Ele nunca perdeu o controle. Se a gente observar, considerando que Lucas escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, que nesta segunda obra que nós temos, Atos, mostra a teocracia, isto é, o governo de Deus. Deus controla perfeitamente, totalmente, não apenas a história cristã, mas inclusive a história das vidas das pessoas que fazem parte daquele cenário e daquela época. Não é diferente nos dias atuais. O terceiro tópico da lição, ainda na página 45, na parte final, fala sobre o reino de Deus é um reino de crianças e não de jovens ricos. A gente precisa fazer uma ressalva, porque quando ele menciona aqui, não é, que o reino de Deus é um reino de pessoas infantis, pessoas imaturas. Até por causa de que, embora quando Paulo se dirige aos crentes na cidade, e melhor, na igreja de Corinto, havia santos, homens de Deus, porque ele se dirige aos coríntios como sendo santos, isto é, separados por Deus para o serviço real, porém, alguns deles eram meninos na fé, eram bebês espirituais, eram pessoas infantis demais que não haviam ainda se amadurecido, se aperfeiçoado, etc e tal. Mas não é nesse sentido que ele fala. Tanto é que ele vai citar um comentarista que fala sobre as crianças e que nos diz assim, entre aspas, eu abro essas aspas para que você saiba que é deste autor referido aqui no comentário. Todos os santos de Deus devem esforçar-se para viver como uma criança. Aí você vai perguntar, como assim? Vai explicar. Tendo uma fé simples, sua dependência dos outros, sua indiferença às riquezas do mundo, sua despreocupação com as coisas do mundo, sua comparação de humildade, seu caráter inofensivo,
e a sua falta de malícia são aspectos que fornecem aos crentes excelentes exemplos. Feliz é aquela pessoa que pode aproximar-se de Cristo e das Escrituras com o mesmo espírito de uma criancinha. Lucas coloca aqui a porção onde crianças se aproximam de Jesus para serem abençoadas. Eu estou me referindo ao texto de Lucas, capítulo 18, versículo 15 e 17, que eu projeto a partir de agora. O que o texto nos diz? Vejamos aqui. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, mas os discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: Deixai-me a mim as criancinhas, ou as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. E no versículo 17, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como, isto é, semelhante uma criança, de modo algum entrará nele. O que as crianças precisavam fazer para receber a bênção de Jesus? Nada. Isso mesmo. Bastava se aproximar, e porque o jovem rico não se aproximou e não conseguiu ser abençoado. No caso, porque o jovem rico, ele não apenas possuía riquezas, ele era possuído por riquezas. E a gente precisa se aproximar de Jesus com fé, em arrependimento, com as nossas mãos estendidas na dependência, entendendo que nós precisamos inteiramente do Senhor, não para algumas coisas apenas, mas para tudo. Nós carecemos da graça de Jesus. E cá entre nós, um versículo muito conhecido, no Evangelho de João, diz de uma forma muito clara a respeito de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Você que é um crente de Jesus sabe perfeitamente que é mais uma verdade que a gente dá a mão à palmatória e diz: não é que é assim mesmo? O autor, ele prossegue agora na página 46, falando que quem se contenta em ter jamais será. E quem é, pode não ter, mas sempre será. E prossegue dizendo: não é à toa que somos chamados seres humanos e não teres humanos. Ele faz um trocadilho aqui. A riqueza, prossegue, brutalizou o jovem rico e a sua reação ao convite de Jesus, e foi a pior possível. Ele não aceitou a mudança, ele não aceitou a proposta que foi dada. Ele deveria vender suas postas porque elas estavam controlando a vida dele e não Deus. Deus não estava no governo, Deus não tinha prioridade na vida daquele jovem. E não é à toa que ele vai dizer que a riqueza, mais do que qualquer outra coisa, pode agir como um Deus. Ele colocou aqui com D minúsculo. E Jesus não concede status de deidade ou divindade ao conhecimento, à habilidade, à aparência, à ocupação, à nobreza ou à nacionalidade. É a riqueza, ele diz, que clama para nos controlar e nos dominar como uma divindade. Estou caminhando para o final e nos diz para guardar no coração. A humildade nos conecta com Jesus e potencializa a nossa fé nele. Não se pode manter intimidade com Jesus e ao mesmo tempo ser orgulhoso. Aliás, eu lembro de que Jesus próprio havia dito para ser manso e humilde de coração, assim como ele era. É importante entender esse princípio da humildade como sendo uma obediência ao próprio exemplo de Jesus. Logo ele,
sendo o Senhor da glória, ele como rei se fez servo, isto é, literalmente, um escravo. O segundo aspecto, que é para aprender a valorizar o ser em vez do ter, em outras palavras, a ser mais como uma criança e menos como um jovem rico, pratique a disciplina da oração. Se você ora ao Senhor, você está dizendo que carece não apenas das respostas divinas, mas carece de estar em contato, em comunhão com Ele através da oração, não apenas para pedir, mas também para comungar, para se relacionar, para falar com Ele, para enaltecer, para louvar, para adorar, enfim, não apenas se restringir à petição, mas quem sabe pedindo sim por outras pessoas, conforme a gente menciona na chamada intercessão. Porque a oração, meus irmãos, expõe suas necessidades diante de Deus. Ela é a atitude de quem pede, como aquele cego em Jericó que pediu a Jesus: Jesus, o filho de Davi, tem misericórdia de mim. E só pode receber a misericórdia quem permite que Jesus entre em sua própria miséria espiritual, uma miséria pessoal. E é o sentido literal da palavra misericórdia, a saber, ter o coração na miséria do outro. Para fim de conversa, que é o último tópico aqui, não estou aqui, diz o autor, sacralizando a pobreza de forma alguma. Homens de Deus, no passado, serviram ao Senhor sendo ricos, mas quem coloca o seu coração na riqueza não pode absolutamente seguir a Jesus. Você pode possuir riquezas, mas elas não lhe podem possuir. O Evangelho de Jesus é uma proposta de despojamento natural de todas as distrações que lhe embaçam a visão do reino de Deus. E Jesus é tudo para você? É esta a conclusão da lição da nossa revista, lição de número 9. Até a nossa lição de número 10, e que nesse meio tempo o Senhor continue lhe abençoando, dando graça, suprindo todas as suas necessidades.